Aleluias, glória a Deus. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus e vamos já ler em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então a palavra de Deus diz que havia um homem, que era o sumo sacerdote, que fazia expiação pelo pecado do povo. Mas ele tinha que fazer por ele mesmo, porque ele também era homem, ele também era pecador. Então, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, que era o tabernáculo que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse, para que ali oferecesse sacrifícios. Para quê? Para que o povo fosse coberto com o sacrifício do animal, que era derramado sangue, porque nós sabemos que sem sangue não há remissão dos pecados, então é somente através do sangue que nós somos perdoados dos nossos pecados. E diz que esse homem, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer esse sacrifício anual. E Jesus Cristo, nós sabemos que hoje em dia é nosso eterno sumo sacerdote, porque ele entrou de uma só vez no Santo dos Santos. Aquilo que o homem fazia através de animais, o Senhor Jesus, através de sua vida, pela morte na cruz do Calvário, ele se ofereceu de uma só vez pelos nossos pecados. Teria que fazer, através do homem, vários sacrifícios, era todo ano. Então, ele só cobria, mas Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, porque foi uma vez só que ele entrou, através daquele véu, que quando ele morreu numa cruz do Calvário, foi rasgado. E ele entrou de uma só vez, não aqui na terra, no tabernáculo feito por mãos de homens, mas no tabernáculo no céu. Ele entrou na presença de Deus, do Deus verdadeiro, e se ofereceu a si mesmo. E o Pai aceitou aquele sacrifício. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Então, nós hoje em dia estamos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Eu vou até ler isso. Então diz assim no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele até hoje, ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então hoje você pode entrar na presença de Deus através de só você mesmo. O Espírito Santo, ele te leva à presença de Deus. Não através de ninguém, mas através da sua vida. Nós fomos feitos para louvor da glória do Senhor. E diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós fomos, através da graça, que é
que foi um favor merecido, nós não merecíamos. Todos nós somos pecadores. Todos nós dependemos dessa misericórdia do Senhor. Então, por isso que é através de Jesus Cristo somente que nós chegamos na presença do Pai justificados, através do sangue dele imaculado, que tira o pecado. Através dele foi tirado o nosso pecado. E é de graça. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Nós não precisamos mais andarmos de joelhos, oferecermos animais, oferecermos, pode ser até como nós vemos, né? Muitas vezes oferecem sacrifício em encruzilhadas, coisas que Deus não se agrada, porque o inimigo, ele sempre tentou andar do lado de Deus, ele imita Deus. Ele queria ser como Deus, então ele engana o povo que pensa que vai alcançar alguma graça. Mas não vai alcançar. O Senhor Jesus, quando ele nasceu, ele teve que ser oferecido no templo. Ele foi oferecido por quê? Porque na lei de Moisés teria que ser feito isso. Quando uma mulher ela tivesse dado à luz, quando ela tivesse, né, engravidado, tivesse tido um filho, eles teriam que fazer algo que Moisés na lei mandou. Então, quando Jesus nasceu, eu vou ler aqui em Lucas, no capítulo 2, no versículo 21, que diz assim, ó: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Isso aqui, o primogênito tinha que ser levado para ser apresentado, consagrado, por causa dos primogênitos que morreram ali no Egito. Então era uma lei que Deus tinha colocado. Todo primogênito macho teria que ser consagrado a Deus. E porque eles foram salvos ali no Egito. Quem colocou o sangue na porta não morreu, porque senão teria morrido também. Mas então morreu somente aqueles que hoje em dia nós sabemos que não tinham a Deus, não tinham Jesus Cristo hoje em dia. Hoje em dia nós sabemos que se nós não tivermos, através do sangue de Jesus, aceito Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós também iremos morrer espiritualmente, nós iremos para o inferno. E diz assim, ó: e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou pombinhos. Então Maria, com José, a Maria ela teve um filho, e ela teria, né, como todos nós, naquela época do Antigo Testamento, ela estava aqui sob a lei de Moisés, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. E ela teria que oferecer um sacrifício pela sua vida. Ela teria que se oferecer ali no tabernáculo, que agora já seria um templo, e oferecer o sacrifício pelo pecado. Quer ver? Nós vamos ver o porquê Maria foi ali no templo oferecer o pombinho ou então um par de rolas. Diz assim, em Levítico 12, no capítulo 12, diz assim: a purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão,
será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. É o que eles fizeram, levaram Jesus Cristo ali, circuncidaram a ele. Aí depois diz assim: depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma filha, de fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola, para o quê? Para expiação do pecado. Então Maria também teve que fazer o sacrifício pelo pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela, tá vendo? Pela mulher que teve o filho, fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz um cordeiro, se ela não conseguisse levar um cordeiro, por causa que ela era pobre, então nós vemos que ela levou um par de pombinhos, Então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Então nós vemos que a própria mãe de Jesus teve que levar os animaizinhos para poder ser limpa do pecado. Diz aqui na palavra de Deus. Ela levou ou 2 rolas ou 2 pombinhos. Uma mulher que era humilde, uma mulher que eles eram pobres. Jesus não nasceu na riqueza, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, diz a palavra de Deus. E ela era uma mulher obediente, ela obedeceu em tudo, até na lei. Ela foi obediente, ela foi bem-aventurada. Que nós possamos até seguir a obediência dela. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram. Diz lá em Romanos, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E nós todos necessitamos da salvação que vem do Senhor Jesus Cristo, que é somente através dele que há salvação para nossas vidas. Então, hoje nós temos a presença de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdote eterno, não precisamos mais fazer sacrifício, não precisamos mais nos prostrarmos na presença de homem nenhum, de ninguém, somente na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim, que nós podemos entrar perante o trono da glória, porque Jesus, quando ele entrou naquele Santo dos Santos, aquele véu que separava, que não tinha como homem nenhum entrar ali, somente através era somente o sumo sacerdote, e através de sacrifício de animal, que não tirava pecado, somente cobria. Aquele véu foi rasgado. Ele se rasgou e nós, hoje em dia, temos livre acesso para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, que ali havia a Arca da Aliança, que quer dizer a presença de Deus. Hoje em dia nós temos acesso livre. Por isso que diz que Jesus ele inaugurou um novo e vivo caminho através do seu sangue. Hoje em dia todo o sacrifício, tudo que nós pensarmos que nós podemos fazer para Deus, para agradá-lo, é somente o nosso louvor, a nossa obediência, é nós seguirmos a palavra dele, é isso que agrada o Senhor.
Nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque o sacrifício foi feito por Jesus Cristo. Ele fez ali na cruz, ele levou a nossa desobediência, a nossa maldição. Ele levou as nossas dores, a nossa falta de paz, as doenças. Ele levou tudo aquilo que o homem fazia de sacrifício. Foi levado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele levou naquela cruz. Então hoje você não tem que pagar mais por nada. É somente você entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado, e falar com o Pai, e falar com Deus, falar com humildade, com coração quebrantado e contrito, e o Senhor, Ele vai estar te ouvindo, Ele vai estar fazendo aquilo que o seu coração necessita, que é ter paz, ter saúde, ter alegria. Deus, Ele te deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Esse nome Ele já deu, não porque Ele precisava morrer para ser Deus, não, para ter poder, não. Esse nome foi dado que era para nós, como homens, usarmos aqui nessa terra. Então que hoje você possa usar esse nome maravilhoso, que é o nome de Jesus Cristo, entendendo que somente Jesus, somente Deus, somente o Espírito Santo, que é santo, eles são santos. E é um só, é 3 em 1. Diz Jesus, eu e o Pai somos um. Então é um Deus todo-poderoso e mais ninguém. O resto é tudo pecador, como nós mesmos, que necessitam e carecem da salvação que vem através de Jesus Cristo. Que todos possamos entender isso, que o Espírito Santo possa vir se revelar em seu coração cada dia mais e que você possa aceitar a esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único, suficiente Salvador da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos os meus amados ouvintes na paz do Senhor Jesus.